Hoje nós vamos tratar aqui no canal o significado da cor preta. Mas para analisar essa cor, além das escrituras, a gente vai usar o contexto da sua idade, da sua cultura, do lugar que você está inserido, o que essa cor significa para você e o que se usa, o que se expressa com essa cor. Então, quando a gente estiver analisando a cor preta, a gente precisa analisar não só as escrituras, mas o contexto que ela está inserido e aquilo que ela significa para você ou para a cultura do sonho, onde ela está mostrando. Eu vou dar um exemplo aqui de onde eu moro na Inglaterra, e no inverno é normal que as pessoas usem casaco preto. Isso porque chove muito, o inverno é bem chuvoso. E como é comum que as pessoas andem na chuva para se transportar, ou seja, do transporte público ou do seu carro até o trabalho, é normal que elas usem um casaco preto escuro, porque o preto ele vai pegar chuva, vai pegar poluição e ele não aparece tanta sujeira. Então é quase um uniforme aqui do lugar onde eu moro, a cor preta. Então é possível que em sonhos essa cor não tenha significado nenhum, a não ser que essa cor e esse casaco preto vai mostrar uma marca temporal, está mostrando o tempo do inverno, apontando para o inverno, ou então para esse lugar onde é comum, aqui na Inglaterra, as pessoas usarem casaco preto. Eu diria que no geral, no inverno, você vai olhar e de 10 pessoas, pelo menos 8 vão estar usando casaco preto. Dependendo então da sua idade, do lugar que você nasceu, das pessoas que você convive, os lugares que você frequenta, essa cor vai ter um significado positivo ou negativo. Vamos dizer que você tem o hábito de usar a cor escura, a cor preta. Então isso é possível que ela não tenha significado nenhum, é apenas uma maneira que você se veste, uma maneira que você se expressa, e isso vai ser demonstrado no seu sonho, você usando as mesmas roupas que você usa preto. Então você só vai considerar a cor se realmente ela se destacar em sonho. Mas se for, vamos dizer que em sonho você esteja usando preto dentro do seu contexto, dentro dos lugares, mas de alguma forma Deus destacar essa cor para você. Então, nesse sentido, é possível que Deus esteja te apontando que é preciso uma mudança, que esses teus hábitos que esse grupo que você está fazendo parte, está te influenciando e que Deus espera que você mude. Então, o significado da cor, claro, vai estar atrelado ao contexto, à sua maneira de ver, de usar a cor, e aquilo que você pensa e aquilo que o contexto social pensa. Dentro do nosso contexto, da nossa cultura brasileira, geralmente é muito calor. E isso provoca cores, provoca reações, bom humor. Mas muitas vezes nós usamos cor preta para esconder as gordurinhas, para esconder algumas imperfeições do nosso corpo. Então qual é a nossa intenção? É dissimular, camuflar algum defeito. Então considere esse significado também em sonho. Também existe a possibilidade de você ser uma pessoa que não gosta de tendência, de moda e de gastar tempo pensando no que vai vestir. Então, nesse caso, a cor negra, a cor escura, a preta, ela vai mostrar uma neutralidade. Isso pode ser tanto positivo como negativo. No sentido positivo, é uma pessoa neutra numa situação. Mas é possível também que Deus queira te mostrar que você precisa sair dessa neutralidade e tomar uma postura com relação a alguma circunstância ou alguma pessoa. Na adolescência, eu acredito que a maioria de nós tenha passado pela fase do preto, de usar o preto. Isso, na verdade, é uma expressão de rebeldia, ou então de mostrar ou de expressar o nosso interior tumultuado. Então, isso também é um ponto a ser considerado em sonho. Mas e se você trabalha num ambiente que tem muita sujeira? É possível que você opte pela cor escura, pela cor preta, para não mostrar tanta sujeira. Mas será que no sonho isso não pode querer dizer que você está querendo camuflar, esconder alguma coisa, alguma verdade? Mas a ideia deste canal é te dar ferramentas e possibilidades para você pensar e analisar o contexto, para você interpretar os seus sonhos. Então eu te convido a você se inscrever no canal, se já não é inscrito, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou seu dislike e caso tenha uma dúvida, faça um comentário. A definição da cor preta nos diz que o preto é a ausência de luz, a ausência de cor. Isso porque a cor existe graças à luz. A emissão da luz, ela se manifesta em cores. E o preto, na verdade, ela absorve e não emite nenhuma cor. Então, na verdade, é a falta da luz. Agora, as escrituras dizem que Deus é luz. Então, uma das possíveis e prováveis interpretações em sonho é que o preto vai falar ou vai expressar a ausência de Deus.
Vem comigo então para João 1, do 1 ao 9. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Então, se a luz é Deus e a sua palavra, a ausência da luz, ou seja, a escuridão, está falando das trevas ou da falta de Deus. Os nossos olhos são naturalmente atraídos pela luz. E a luz estimula a nossa criatividade, o nosso intelecto, a nossa percepção do ambiente. Então a luz é essencial para nós, seres humanos. Então por que bares, cinemas, restaurantes, eles colocam a luz um ambiente preto, escuro? Para que a nossa atenção, para que a nossa mente fique no estado de semissono e que a nossa percepção não esteja no que está ao nosso redor, mas só no foco, naquilo que eles apontam. No caso do cinema, a tela. Então, a importância da luz é que a nossa mente ela fica naturalmente ligada, porque os nossos olhos são atraídos pela luz. Então, isso nos acelera, isso nos acorda, isso nos desperta, isso nos dá consciência do ambiente ao nosso redor. Por isso, a importância da luz. Você já observou que dificilmente você vai encontrar um ambiente predominantemente decorado com a cor preta? Isso porque a cor ela causa um efeito claustrofóbico, um efeito de obscuridade, de depressão, de falta de luz. Sendo assim, em sonho, esse ambiente escuro, usando a cor preta, onde se destaca na maioria do lugar, a cor preta vai estar falando de opressão. Para fazer um contraponto a essa cor escura, você já observou que nas escolas, onde o ambiente de aprendizagem quer ser estimulado, eles usam as cores claras, usam muito branco e as cores e os tons bem pastéis, bem claros, para que haja iluminação? Isso porque a nossa mente, o nosso desenvolvimento é estimulado pela cor, pela luz, pela vibração dessas cores. Então, tenha noção em sonhos sobre esse contraste entre luz e escuridão. Onde a luz, o ambiente claro, vai estar falando de clareza da mente, de observação, de aprimoramento. E a parte escura, o ambiente escuro vai estar falando de opressão, de estresse, de uma mente ofuscada. No nosso dia a dia, a gente não usa a expressão a coisa tá preta para falar que as coisas não vão bem? Então, se o ambiente, se tudo à tua volta estiver preto, então considere essa expressão, a coisa tá preta. Talvez você precise mudar o seu ciclo, o seu ambiente ou alguma coisa que está acontecendo ao seu redor. Considere em sonho a palavra denegrir. O que é denegrir? É tornar negro. Quando você está difamando, falando mal, desfazendo de uma pessoa. Então, talvez uma foto sua em preto e branco vai querer apontar que alguém está querendo denegrir a sua imagem. Ou alguém talvez pintando um quadro com a sua imagem de cor preta ou a cor escura vai estar falando de denegrir a sua imagem. Você pintando o quadro, você denegrindo talvez a imagem de alguém? Também considere essa expressão. A cor preta também, geralmente no ambiente, está associada a mistério. Isso porque você não sabe realmente o que está acontecendo, o que está do outro lado, se algo está sendo escondido. É possível então que o preto demonstre que você não esteja entendendo, observando ou conseguindo ver qual a real situação, a real intenção de um lugar, de uma pessoa, ou o que aquele ambiente ou aquela pessoa carrega. A cor preta na Bíblia tem como sinônimo penumbra, trevas, escuridão. É assim que você vai ver ou vai analisar essa cor através das escrituras. Elas podem apontar tanto a ação do maligno ou então a ira, um manifestar de Deus através da ira. Vai depender do contexto onde ela está inserida. Apocalipse no capítulo 6, versículos 5 e 6, essa cor preta está indicando sofrimento, a balança, o julgamento de Deus. E está falando de crise financeira. Apocalipse 4, 18 e 19, essa cor é abordada para falar de injustiça de uma pessoa. Está apontando que alguém está sendo injusto. Isaías 58, versículo 9 e 10, está apontando para tempos difíceis. 1 Pedro 1, 19, está falando de mácula, de pecado. Eclesiastes 6, 4 usa esse elemento no contexto de morte.
Jó 10:22 já usa esse elemento para explicar o caos absoluto numa situação. Na nossa cultura, o luto é demonstrado pela cor preta. Nas escrituras, por roupa rasgada. Mas você pode sim, é possível que essa cor esteja apontando para o luto, para a morte de alguém ao nosso redor. Mas ela aponta também para mágica, magia negra, além da morte. Coisas, situações, lugares sombrios, geralmente são expressos até mesmo em filmes de terror, por matizes do preto, esses tons do escuro. Isso vai estar falando de perseguição, obsessão, depressão, está falando de medo. Uma coisa muito comum também usada em sonho é o contraste entre o claro e o escuro, o preto e o branco. Nesse sentido, Deus vai estar apontando a diferença entre o certo e o errado, o aprovado e o desaprovado, o que está na luz e o que está nas trevas. Pode ser usado no sentido de comparação entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. É possível que se você estiver de preto, em um ambiente onde todas as pessoas também estão vestindo preto, Deus esteja falando que você não tem nenhum diferencial, que você está fazendo parte da massa, que você está sendo levado pela manada e que você precisa fazer alguma coisa para mudar isso, para se sobressair. Mas como eu sempre falo, tudo tem os dois lados, o lado negativo e o lado positivo. Desse lado positivo, o que essa cor então pode representar? Ela vai falar de elegância, de sofisticação. Outra característica dessa cor é que ela não reflete a luz, ela só absorve. Então é possível que do lado positivo ela traga calor. A gente usa muito a expressão pretinho básico. E o pretinho básico, o que ele quer dizer? É uma coisa boa, porque é uma coisa que vai com tudo, para a gente usar no nosso dia a dia. Essa cor também lembra ou também chama a ideia de seriedade. O que do lado positivo fala de alguém confiável, de alguém que você realmente pode contar. Mas do lado negativo pode falar de alguém que está olhando só para o lado ruim, o lado duro da vida. Por exemplo, vamos dizer que em sonho você carregue um escudo preto. Isso pode ser um bom sinal, porque um escudo preto é um escudo que está absorvendo toda a malignidade. Ele está te protegendo e está absorvendo todo o mal de forma que ele não te alcance. Então pode ser um bom sinal isso em sonho. Ah, e se o ambiente, o lugar, ou algo é escuro, é preto e vai clareando, isso aponta para dias melhores. A situação vai melhorar. Eu já comentei no vídeo anterior, mas eu vou usar esse exemplo mais uma vez, caso você não tenha assistido o vídeo onde eu falei sobre eu tive um sonho, que eu ganhei um casaco preto. Geralmente esse significado seria negativo, um casaco preto. Mas dentro do próprio sonho, o que eu falei é que, que bom que eu ganhei um casaco preto, porque vai combinar com todas as minhas coisas. Isso estava falando de um dom, de uma habilidade que Deus estava me dando e que ela seria importante, que ela seria usada no meu dia a dia, em todas as circunstâncias da minha vida. Então, dentro desse contexto, o preto, a roupa preta era algo positivo. Mas antes de terminar esse vídeo, eu quero deixar aqui um texto para meditação, para que você e a gente faça uma reflexão. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Tenha em mente, então, que tudo aquilo que a gente se expõe e que a gente vê vai influenciar o nosso interior. A gente pode ser luz ou pode ser trevas. Pois então, nós falamos do significado da cor preta e os seus possíveis significados em sonho. Mas você sonhou? Sonhou com a cor preta? Sonhou? E daí?